A Ordem dos Advogados do Brasil São Paulo anunciou uma parceria com o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo e com a Procuradoria Regional Eleitoral de São Paulo para apoiar candidaturas femininas nas eleições municipais de 2020. Sobre o assunto, a gente fala agora com a secretária-geral da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo, doutora Maíra Recchia. Bom dia, obrigada por conversar com a gente aqui, seja bem-vinda. Bom dia, Adriana. Bom dia a todos e a todas. É uma honra e uma alegria muito grande poder conversar com vocês nessa manhã de sexta-feira. Que bacana. Alegria nossa, viu, doutora? O número de mulheres que concorrem atualmente é pequeno, existem motivos claros para isso? Gostaria de saber se existe preconceito, boicote, se ainda tem, por exemplo, as candidatas laranjas usadas para cumprir cotas? Pois é, a gente tem uma legislação que garante 30% no mínimo de candidaturas femininas quando se fala de eleições proporcionais. Nesse ano, por exemplo, para as câmaras municipais. Entretanto, esse percentual que tinha que ser o mínimo, né, para o lançamento dessas candidaturas, acabou se tornando o máximo. Então, apesar da legislação ela prever que no mínimo 30% deveria ser reservado a um determinado sexo, e aí não se trata de fato ao sexo feminino, mas o que a gente verifica é que as mulheres, é que esse percentual é direcionado, elas não conseguem transpor esse percentual de candidaturas. Então, as razões para que isso aconteça são inúmeras. Primeiro que elas só são procuradas muitas vezes às vésperas das eleições, às vésperas da filiação. Muitas mulheres se questionam, inclusive, se elas estão sendo procuradas para cumprir cota, cumprir tabela, ou se de fato elas são reconhecidas como lideranças. E mais do que isso, ao longo da campanha eleitoral, o que a gente verifica é que elas não têm o adequado financiamento ou investimento nas suas candidaturas e também não têm as mesmas chances de visibilidade. Então, essas são algumas das razões para que tenhamos poucas mulheres candidatas. E aí eu faço sempre questão de frisar que a gente ainda fala das candidaturas. Quando trazemos para o número de mulheres eleitas, esse percentual é ainda menor. Poxa, e a partir dessas informações todas aí, como será feita agora a campanha de incentivo, então, a Comissão de Direito Eleitoral e da Comissão da Mulher Advogada, o projeto Observatório de Candidatas da OAB? Vão ter palestras, conteúdos que devem ser produzidos, devem ter quais formatos, como acessá-los e esse acompanhamento agora para as eleições de 2020 também, como deve ser? O Observatório criou basicamente uma plataforma para estimular que essas mulheres saiam candidatas e briguem pelos seus espaços na corrida eleitoral. A OAB entendeu que era possível e necessário que lancemos uma lente de aumento, uma lupa para analisar de fato o motivo pelo qual essas mulheres, não, apesar de serem, aí comporem 30% das candidaturas, giram entre 10% e 15% de pessoas eleitas, né? Então, o observatório, o que ele fará? Tratará de levar a informação, então, proferindo palestras, cursos de formação, capacitação. Faremos também um termo de adesão com os partidos políticos e um termo de responsabilidade para que os partidos se comprometam a, de fato, investir nessas candidaturas. E aí, com o acordo de cooperação, também acompanharemos eventuais denúncias. Então, o observatório receberá denúncias através de um e-mail e de um formulário do Google, encaminhará para as autoridades competentes, para o Ministério Público Eleitoral, para a Procuradoria Regional Eleitoral, e terá aí a divulgação pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado de São Paulo. Enquanto Ordem dos Advogados do Brasil, nós não temos competência para fiscalizar, mas podemos acompanhar e, ao final, apresentar relatórios e, inclusive, sugestões para que o número de mulheres eleitas aumente aí ao longo dos anos, ao longo das eleições. Sim, muito bom. E a mulher que quiser se informar mais, participar das palestras, ter esse acompanhamento esse ano, deve procurar algum canal em especial? O site da Ordem sempre trará as informações. O presidente da Comissão de Direito Eleitoral também, que é o Dr. Hélio, que é uma liderança maravilhosa na Comissão dos Trabalhos, é um advogado extremamente aguerrido, ele também vem conversando com o Tribunal Regional Eleitoral, com a Escola Superior, tanto da advocacia quanto do tribunal, para que esses cursos também fiquem disponíveis nessas instituições. Então, o canal adequado para se acompanhar e tentar se informar de fato é o site da Ordem. Você
por favor, deixa para a gente bem direitinho o endereço, como faz para acessar, para quem estiver em casa poder já anotar. Claro, e aí já te passo mais uma pergunta, então. A mulher que passar por preconceitos ou boicotes nesse âmbito, se sentir ferida nessa situação, tem como denunciar? Como denunciar? Existe a possibilidade, inclusive, de medidas judiciais? Toda mulher que tiver conhecimento, ou qualquer eleitor que tiver conhecimento de alguma irregularidade, ou das chamadas candidaturas laranja, né, que são as mulheres que são chamadas ali apenas para cumprir de fato essa cota de candidatura, pode denunciar diretamente ao Ministério Público Eleitoral e também encaminhar a denúncia para o canal de denúncias do Observatório, que ali a gente faz uma triagem e depois remete ao Ministério Público. É interessante porque essas pessoas, elas, ao fazer as denúncias, instaura-se um procedimento, né, investigativo e depois, muito provavelmente, uma ação judicial. E é muito importante a gente frisar, Adriana, que quando há a propositura da demanda visando verificar a fraude nas candidaturas, toda a chapa ela é responsabilizada. Então, independente se alguém contribuiu ou não para que aquela fraude, aquela candidata laranja compusesse aquela chapa, essas pessoas também serão responsabilizadas. E aí tem um caso que foi o precedente, né, que foi julgado no ano passado, que é de Valença, no Piauí, quando foi cassado não só os homens da chapa, os registros de candidatura e os mandatos, né, porque essas pessoas já haviam sido eleitas, mas também as mulheres eleitas. Então, vejam que é quase que um contrassenso, e aqui eu externo a minha opinião com todo respeito ao Tribunal Superior Eleitoral, inclusive foi motivo de muito debate, mas, de fato, as mulheres elas não são as beneficiadas pela fraude. Então, antes que isso aconteça lá na frente, da gente ter uma cassação de mulheres eleitas por conta do uso de candidaturas laranja, é importante que isso seja verificado já no início, que isso seja coibido desde já, para que a gente não tenha ainda um número ainda menor de mulheres eleitas, porque, de fato, elas não são as reais beneficiadas, né? Elas estão ali cumprindo, inclusive, o percentual. E, doutora, como mulher e também aí liderando esse movimento, bem informada, trazendo para a gente esclarecimentos a respeito, quais palavras a senhora traria com relação à importância constatada de ter mulheres também no ambiente político? Qual olhar a mulher pode trazer, atitudes para esse ambiente democrático da sociedade? Primeiro, eu sou uma franca defensora de que a gente só vive de fato numa democracia se tivermos igualdade de gênero nessas esferas de poder. É inacreditável que as mulheres sejam mais da metade da população brasileira, a maioria do eleitorado, e ainda não estejam devidamente representadas, né, no poder legislativo, no poder executivo. A representatividade, de fato, ela importa e nós precisamos de mulheres definindo a nossa vida, né? Então, a gente sabe que a maior parte dos projetos de lei que visam a defesa dos direitos das mulheres, que visam uma série de coisas com relação ao recorte de gênero, são proposituras de mulheres eleitas. E a gente ainda não tem uma bancada suficientemente grande para aprovar esses projetos. Muitos deles são perdidos aí ou não têm aprovação adequada, não se discute temas de suma importância, como aborto, por exemplo, de maneira adequada, justamente pela pouca representatividade. Por outro lado, também há índices que demonstram que países que têm mulheres eleitas em sua maioria, os níveis de corrupção são bem menores. A pandemia também mostrou que quando temos mulheres líderes, né, na condução dos trabalhos, os resultados também são mais animadores. Então, independente de qualquer coisa, eu acho que somos um país plural, diverso e todos e todos nós merecemos estar lá representados, discutindo as políticas desse país. Com certeza. Agora, doutora, também nós temos ministras, senadoras, deputadas, mulheres. Nós tivemos uma mulher presidente. Esse fator, na opinião da senhora, pode ter animado outras mulheres a ingressarem na política? Eu acredito que sim. O problema, Adriana, é que a política para a mulher ainda é um ambiente extremamente hostil. Elas sofrem um tipo de violência que não tem tutela estatal ainda, que é a violência política de gênero. E a gente vê isso de maneira muito clara quando elas ocupam esse espaço. A ex-presidente, quem não se lembra das inúmeras manchetes, dos adesivos vexatórios a que ela foi exposta e submetida, e a gente não vê esse mesmo tratamento com os homens. Isso não é
uma situação de mulheres da direita ou da esquerda, porque também continuamos vendo nessa legislatura pessoas que apoiavam o presidente e que também estão sendo achincalhadas nas redes sociais. As mulheres, de fato, elas sofrem mais críticas, elas sofrem mais ataques, mais discurso de ódio, né? Então, por um lado, se a gente tem a questão que a representatividade, quando vemos mais mulheres nesses espaços, do Senado, da presidência, ministérios, outras mulheres acabam se estimulando, né, e de fato tentando ocupar e tentando concorrer, mas também nós temos o outro lado, que é a violência política, e que muitas vezes desanimam essas mulheres que acabam não concorrendo à reeleição, ou então se afastando de fato desses espaços de poder. Imagina, claro, muito importante essa discussão toda. E analisando um pouquinho o material do assunto da nossa entrevista, eu vi aqui uma informação que dizia que nas últimas eleições municipais do estado de São Paulo, 15 mil candidatas não votaram nelas mesmas. Por que isso, doutora? Esse é o tipo de candidatura laranja clássica. As pessoas são chamadas, as mulheres eram chamadas e ainda são. Claro que com a difusão da informação, a gente tem esperança que esses números eles diminuam cada vez mais e que não haja, de fato, a prática das candidaturas laranja. Mas essas mulheres, quando se trata de 15 mil mulheres que não votaram nelas próprias, elas sequer sabiam ou não sabiam que estavam concorrendo às eleições, assinaram lá a ficha de filiação, não participaram da convenção e tiveram seus nomes inseridos ali na época da coligação, né, na chapa dos partidos. Hoje a gente não tem mais essa figura na eleição proporcional, os partidos têm que lançar suas próprias chapas sem se coligarem, mas a gente também tem aquelas mulheres que foram lá, tinham ciência e acabaram cedendo o nome e, de fato, não fizeram campanha, não tiveram financiamento, não prestaram contas. Então, esse número é o clássico exemplo das candidaturas laranja. E aí, Adriana, tem um outro índice que eu acho que é de extrema importância que a gente trate, porque parece que a gente fala de uma coisa tão distante, mas no estado de São Paulo, um quarto das cidades não tem nenhuma mulher na Câmara dos Vereadores. Eu já passei por cidades que de 22 vereadores não tinha nenhuma mulher. Na Grande São Paulo, 13 cidades não tem nenhuma mulher no Poder Legislativo. Então, veja que o índice é ainda mais assustador, porque um quarto dos municípios não tem nenhuma mulher ali discutindo sobre a realidade municipal. Tem razão, esses dados são todos bem alarmantes, merecem ser estudados e entendidos. Obrigada pela participação, pelos esclarecimentos que a senhora nos traz. Vamos ver como se dá a eleição agora, então, este ano, com o projeto, sucesso ao projeto. Eu encerro aqui deixando também uma frase que vinha no conteúdo do nosso bate-papo, que diz: somente com composição igualitária na política é que nossa democracia e a nossa sociedade se tornam mais fortes. Muito legal. Se a senhora quiser deixar agora no encerramento, então, direitinho o endereço do site da OAB. Eu vou me despedindo. A gente que conversou com a secretária-geral da Comissão de Direito Eleitoral da OAB São Paulo, doutora Maíra Recchia. Obrigada pelo bate-papo. Boa sexta-feira para a senhora e até uma próxima. Obrigada, Adriana. O site da Ordem é www.oabsp.org.br e vou tomar a liberdade de deixar o canal de denúncias também do Observatório, que é denúncias.candidatas@oabsp.org.br. Foi uma honra conversar com vocês e espero que esse ano a gente eleja mais mulheres para a política. Obrigada. Mara, honra nossa. Obrigada também, doutora. Um abraço.